Olá, a paz do Senhor, para você que vai me acompanhar nesse vídeo, né? Estou aqui no canal da minha esposa e hoje eu estou trazendo para vocês aqui dois estudos, um sobre diaconato e outro sobre vara e cajado. Então que você possa ver até o final o vídeo, para que você possa aprender, você que é líder de igreja também, né? Você que está querendo ser diácono e não foi discipulado ainda, não sabe quais as funções de um diaconato, e você também que tem dúvidas sobre vara e cajado, tá? A gente vai estar meditando aqui a palavra do Senhor, e que você possa, né, no final aí, dar o seu likezinho aí, dar o seu gostei, também compartilhar isso para a sua igreja, para os seus líderes, né? Que eles possam ser alcançados em nome de Jesus. Se eu tossi, eu tenho um problema no pulmão, né, de fibrose, mas nada vai impedir, né, de estar ministrando para você nesta manhã, esta palavra aqui. Eu gostaria que você abrisse suas Bíblias lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. Aqui está um ensinamento sobre o diaconato, porque ser diácono, né? E como proceder no diaconato, seu chamado. Então está aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, vamos meditar nesta manhã. A palavra do Senhor diz o seguinte: ora, naqueles dias, multiplicavam-se o número de discípulos, e houve murmuração dos heresitas contra os hebreus. E porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Quando eles ajudavam as viúvas, né? Ajudavam um ou outro, davam as coisas, mas a viúva estava esquecida. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nos abandonemos a palavra de Deus para servir a mesas? Aqui está um questionamento, tá? Mas os irmãos, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3, diz: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, as quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos congregaremos em oração e ao ministério da palavra. Parecia agradável a todos a comunidade. Elegeram então os 7 diáconos, foi eleito Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, o proselito de Antioquia. Apresentaram-nos perante apóstolos, eles orando lhe impuseram as mãos, e crescia-se a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava o número dos discípulos, e também muitíssimo sacerdote obedecia à fé. Então aqui foram separados, né, os sete discípulos, os 7, né, diáconos, e foram consagrados ao diaconato e levaram eles a ser diácono. Sabemos que o diácono ele foi instituído para servir as viúvas, mas tem muitas serventias hoje, um diácono na igreja. Ele serve de muitas coisas. O diácono hoje faz muitas coisas. Quando o dirigente da igreja não está, o diácono pode abrir o culto, iniciar o culto, né? Até mesmo dirigir um culto. Então tem muitas funções hoje um diácono. A principal função do diácono, uma das principais funções dele, é disciplinar, colocar disciplina no culto, com amor, né? Disciplinar com amor, né? Ele tem que ter autoridade, né? Ele tem que levar disciplina às pessoas
colocar as pessoas nos lugares para sentar. Se tem uma senhora de idade, pedir um mais novo para levantar, para dar lugar para uma senhora. Então, são funções do diácono. Ficar na porta da igreja, na entrada da igreja, né, para que receber as pessoas, um homem e uma mulher, né, um diácono e uma diaconisa, né, de preferência, né, que seja diaconisa também, para recepcionar as pessoas que chegam e colocar no lugar. Né? E uma das perguntas que muitos se questionam nas igrejas, né? De que idade pode começar um diaconato? De que forma? Muitos dizem que depois dos 30, 35 anos, né, para ser diácono tem que ter essa idade. Mas existe aí uma questão seguinte: há uma preparação, pode haver uma preparação para diaconato. Uma criança depois de 12 anos de idade batizado, participante de ceia, ele já pode começar a ser preparado para o diácono. Né? Às vezes na tua igreja tem um diácono ou 2 diáconos, e um jovem, uma criança acima de 12 anos, ele pode limpar uma mesa, ele pode auxiliar o diácono para aprender. Um garoto de 12 anos pode ir, né, limpar uma cadeira, para ajudar a limpar a igreja, ajudar a limpar o banheiro. São aprendizados que ele vai aprendendo como ser diácono, para no futuro ele ser consagrado diácono. Não quer dizer que uma criança vai ser diácono. É uma preparação para diaconato. A partir de 12 anos se pode se preparar. Jesus, né, não começou seu ministério de pregar com 12 anos? Não é isso? Não foi batizado com 30 anos? Então, nós podemos assim preparar o jovem. E às vezes nas igrejas, um jovem adolescente de 12 anos não quer ficar no culto porque não tem nada o que fazer, não tem atrativo para ele. Então, você dando um carro desse, você vai ensinar ele a orar, você vai ensinar ele a jejuar, você vai ensinar ele a monte, você vai ensinar ele a ter compromisso. Então, são várias situações que para um jovem de 12 anos vão fixar na igreja, tá bom? E para ser um diácono, pode ser um jovem, um adulto, um jovem, um adulto ou uma criança de 12 anos em diante. Um jovem, para ser diácono, ele precisa saber que ele tem que ser, o diácono é um servo assistente, um servente, né, que o ajuda, auxilia o ministério. Ele limpa banheiro, jovem também. Ele limpa banheiro, ele zela pela igreja, ele cuida das coisas da igreja, ele coloca o microfone direitinho, ele limpa o som, porque normalmente algumas igrejas não deixam outras pessoas colocar a mão no som, porque são levitas que colocam a mão, porque é consagrado para o Senhor os instrumentos, né? Então não pode ser qualquer um botar a mão nos instrumentos de Deus. Então a maioria das igrejas deixa que os levitas próprios limpam, né? A questão dos envelopes de dízimo, não pode ser qualquer um botar a mão no envelope de dízimo. Tem que ser o tesoureiro que vai entregar os envelopes para cada membro. Aí bota uma criança de 12 anos que está aprendendo a ser diácono, aí ele vai olhar lá o envelope e vai dizer: irmão, só deu tantos reais de dízimo, o irmão só dá pouquinho dízimo, então não é bom que faça isso. O importante é que seja o tesoureiro que faça isso. Não é, pode ser uma função do diácono também, tá? Vamos lá, o diácono, para você se almejar o cargo, precisa ter o quê? Responsabilidade. Um diácono tem que chegar na igreja 1 hora antes, abrir a igreja, olhar se não falta água, olhar se não falta papel, olhar se não falta nada, ter responsabilidade com a casa de Deus, zelar pela casa de Deus e cuidar, né? Isso é e compromisso com os horários, compromisso de estar na igreja, de estar nos dias de culto, não faltar culto. Então, para ser um bom obreiro aprovado, tudo isso você precisa fazer. Estar no culto nos horários certos, estar chegando 1 hora antes e ter responsabilidade com as coisas, que é proteger, guardar a casa de Deus, né? Ter responsabilidade e não levar de qualquer maneira, e ter compromisso. E cuidar
O amor, ele tem que ter um amor também dentro dele. Um diácono tem que ser amoroso, orientar as ovelhas do Senhor com amor. Por exemplo, chegou na igreja, vai começar a mensagem da sua pregação, vai começar o mensageiro, ele vai servir água antes da mensagem, para cada um não estar andando. Se tem alguém, né, com o celular na mão, ele vai pedir para desligar. Aí ele, por favor, com amor, desliga, agora vai começar a mensagem, né? Então vou que você desligue. Tem muitas pessoas que usam o telefone como Bíblia, não é isso? Eu particularmente acho errado. Não acho certo um crente andar com o celular na mão na rua. Ele tem que andar com a Bíblia, andar com isso aqui, olha, isso aqui é a palavra de Deus, né? Com isso aqui você está armado, tá? Não com o celular. Aí você está lendo a Bíblia na hora do culto, o celular toca, uma mensagem de WhatsApp, uma mensagem, né, da rede social chamando e te tira a atenção da palavra, tá bom? Então é bom que você leve também. Então os diáconos vai orientar a você de ligar o telefone na hora da mensagem com amor, com carinho, zelando, né, vendo se não está faltando nada. Criança que está correndo dentro da igreja, que os pais às vezes não dão conta de cuidar, e o diácono, infelizmente, tem que tomar lugar, né, de autoridade e botar a criança no lugar, e os pais não podem reclamar, os pais não podem se chatear. Tem muitos pais que não gostam. Esse diácono, ele é chato, ele pega meu filho e manda ele ficar calado, mas é porque você ainda não ensinou ele a se comportar diante da igreja. Então, a função do diácono também é essa, de colocar ordem no culto. E uma coisa também que ele tem que ter, um diácono, gratidão pela salvação. Ser grato a Deus, por estar ali, por estar servindo a Deus, fazer com amor, né? Ser grato, Senhor, eu te agradeço por estar aqui, trabalhando na tua obra, estar levando a tua palavra. E também, né? E tem algumas funções também de diácono que eu vou falar daqui a pouco, tá bom? E o diácono também tem que ser pronto a obedecer. Ele tem que obedecer seus pastores, ele tem que obedecer seu ministério, ele tem que obedecer sua liderança, ser obediente para ser um bom diácono. Não ser um diácono que vai querer ser maior, querer responder o pastor, querer ensinar o pastor. Tem um diácono que acha que sabe mais que o pastor, né? Não deve, ter que ser uma pessoa obediente ao seu ministério, tá bom? Fidelidade. Outra coisa que um diácono tem que ter. Fidelidade. Ser fiel à sua igreja, fiel ao ministério, fiel às ovelhas, ser fiel na rua, ser fiel no seu trabalho, ser fiel aonde comprar, ser fiel, não ter nome sujo no SPC. Então tem que ser fiel em tudo, fiel no dízimo e fiel nas ofertas. Principalmente dizimista, né? Um diácono tem que ser, para ser um bom diácono, para que amanhã ele se tornar um presbítero, um pastor, saber ensinar para as ovelhas, tá bom? E também ele tem que ser uma pessoa apto, cheio do Espírito Santo. Para quê? Cheio do Espírito Santo para ouvir a palavra de Deus, ouvir as ordens de Jesus. Está ligado no culto, está cheio do Espírito para ouvir a ordem de Jesus. O Senhor orientar ele a levar, né, as coisas à casa de Deus. Então olha a responsabilidade de um diácono. E também ele ser enviado. O que é um diácono ser enviado? Um diácono ir lá, cuidar das viúvas, daqueles que estão doentes também, né? Zelar pelas ovelhas, ajudando, visitando. O pastor vai lá, o presbítero vai lá orar pelo doente, ele vai auxiliando, ele vai ajudando, né? Como intercessor, né? Com cobertura espiritual. É um diácono, né? Um diácono pode ser ministro de louvor, como eu já disse, né? Não para só cuidar, como já disse também, que hoje a função dos diáconos está muito além de cuidar de viúvas. Então, você que está querendo ser um diácono, para ser um diácono consagrado, até agora está falando sobre funções de diácono.
tá bom? Falamos sobre as funções. Até um garoto de 12 anos em diante ele pode exercer até mesmo essas funções. Mas para ser consagrado, vem uma questão para ser consagrado. Você precisa ser marido de uma só mulher, você não pode ser cobiçoso, você não pode ser rancoroso, você não pode ser avarento, você não pode falar palavras torpes, você tem que ser uma pessoa separada para ser consagrado a diácono. Até agora, tudo que eu falei foi como você deve se para ser diácono, chegar a ser consagrado, tudo isso você tem que fazer aquilo que eu falei antes. Então, tem que ser casado, marido de uma só mulher, entendeu? E não avarento, e não ser cobiçoso, e não trazer, né, contenda na igreja, ficar com disse-me-disse, né? O diácono, ele é para servir e não para orientar, tá bom? Então, se alguém vier, você que está se preparando para ser diácono, vier falar com você, fofoca da tua igreja, repreende que diabo, tá? Crente não fala mal de outro irmão, crente o abençoa. Todo crente que fala mal do outro, do irmão contra o irmão, fica questionando a pregação do irmão, fica questionando a oração do irmão, fica questionando se o irmão cantou bem, fica questionando essas coisas, repreenda que diabo, tá? Satanás que está nisso, porque Jesus é amor, né? Jesus nunca vai, né, deixar ferir uma ovelha dele. Ele vai sempre tratar e cuidar, tá bom? Então você que está se preparando para diaconato, que você possa, né, divulgar esse vídeo para mais igreja, para mais ministério, porque muitos ministérios acham que é difícil levantar um diácono, tem que ser isso aqui. Não, irmão, você pode fazer uma preparação e ele aprendendo a cada culto, né? Se você tem 4 ou 5 diáconos, divide, né? Como eu disse, a gente coloca na porta, coloca perto do banheiro, não deixe que as crianças desperdicem papel higiênico, não deixe que as crianças desperdicem água, cuide da casa de Deus, fica perto dos bebedouros. Então, quanto mais diácono tem na igreja, que eu falei, até aprendiz, servente para servir, para depois chegar a um diaconato, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês, deixa seu gostei aí, tá bom? E compartilhe esse vídeo para mais alguém. Que Deus abençoe vocês e até mais, tá bom? Em nome de Jesus.